Olá pessoal, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. Eu estou aqui nesse momento, irmãos, para falar um pouco para vocês acerca da lição de número 9, que fala acerca da igreja e a família. Porém, eu não vou desenvolver muito bem essa aula, eu estou gravando aqui com o celular muito improvisado, porque eu vou colocar para vocês a partir de agora uma exposição que eu fiz quando a revista ainda falava sobre a igreja e falava sobre um dos símbolos da igreja, que era a família. Nessa exposição, eu simplesmente falei tudo que está na revista, nessa lição. Então eu não vou estar repetindo tudo que eu disse antes, eu vou estar colocando um trecho que fala sobre igreja e família que eu gravei naquela época, tá? Que Deus abençoe vocês e que vocês que já assistiram esse vídeo relembrem, porque ele é muito especial. Provavelmente foi um dos melhores vídeos que eu já gravei aqui para o canal, por isso também eu acho que não vale a pena repeti-lo. E para você que ainda não assistiu, saiba que você vai ser muito edificado e transmitindo esse conteúdo para a sua classe será muito edificada também, tá? Que Deus vos abençoe, uma boa aula em nome de Jesus. Dito isso, irmãos, vamos agora para o nosso tópico 1, que fala acerca da igreja como família. Em primeiro lugar, irmãos, para você entender por que a igreja primitiva ela se entendia como família, você precisa entender como a igreja primitiva ela funcionava. Em primeiro lugar, a igreja primitiva ela se reunia no templo e nas casas. Você vai ver isso em Atos capítulo 2 e em Atos capítulo 5. Inclusive, eles se reuniam todos os dias. E eles faziam o que nessas reuniões? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Então, eles se encontravam todos os dias para essas 4 coisas. Então, era uma igreja que vivia como se fosse uma família. Era um relacionamento íntimo, próximo, intenso. Nós vamos ver também que essa igreja de Jerusalém ela se reunia predominantemente nas casas. Quando a Bíblia diz que eles se reuniam no templo e nas casas, é importante a gente ter a consciência, irmãos, que só tinha um templo no período bíblico. Deuteronômio, capítulo 12, é muito claro, só pode ter um local de culto. Levítico, capítulo 17, também é muito claro, só pode ter um altar, não pode ter muitos altares. Então, para a igreja primitiva, o único templo que existia era o templo de Jerusalém. Só que quando a Bíblia diz que a igreja se reunia no templo, ela não se reunia dentro do templo. Eu já falei isso várias vezes. Quem entrava dentro do templo era o sacerdote. Quem entrava no Santo dos Santos, que é a zona mais interna do templo, era o sumo sacerdote uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação. Então, os cristãos, eles se reuniam no pátio exterior, que era o terceiro pátio. Você tinha o átrio, o pátio das mulheres e o pátio dos gentios, que era o terceiro pátio, que era uma praça pública em Jerusalém. Essa praça pública tinha gente trocando moeda, tinha gente vendendo animais. Essa praça pública podia entrar homem, podia entrar mulher, podia entrar até estrangeiro, por isso que era o pátio dos gentios. Então, esse lugar que funcionava como uma praça pública era utilizada pelos cristãos como um local onde eles podiam reunir todas as casas que se reuniam. Então, era um lugar público onde cabia todo mundo e por isso eles utilizavam para ministrar uma palavra, uma reunião com todos os grupos que se reuniam nas casas. Mas o lugar prioritário de reunião não era o templo, eram as casas. Quando Paulo e os outros discípulos eles expandem o evangelho para o mundo gentílico, esses cristãos novos que surgiram nos outros lugares, eles não frequentavam o templo, porque o templo era de Jerusalém. Eles só se reuniam nas casas. A igreja primitiva passou 250 anos sem se reunir em nenhum outro lugar que não fosse em casas. E outra coisa, eles não transformavam as casas em lugares de culto. Eram as casas tal qual como elas funcionavam. Nós vamos ver em Atos capítulo 1 e capítulo 2 que a igreja ela se reunia no cenáculo. Se você for no grego, a palavra cenáculo, ela significa segundo andar, que abrange aí os quartos que ficavam no segundo lugar de uma casa ou uma sala grande onde as pessoas se banqueteavam. Então provavelmente tinha uma casa de uma pessoa rica em Jerusalém que tinha um segundo andar, um terraço grande e era nesse terraço, nessa sala muito grande, no segundo andar, que eles se reuniam. Por isso que vocês vão ver escrito lá em Atos capítulo 2 que eles subiram para o cenáculo. Por quê? Porque o cenáculo ficava no segundo andar. Então era parte da casa, não era um salão de festas, não era um salão alugado, era uma casa com uma sala grande no segundo andar. E só para vocês terem uma noção de como a casa ela está impregnada no relacionamento da igreja primitiva, eu vou trazer algumas informações para vocês aqui agora. Em primeiro lugar, o primeiro culto de adoração a Jesus aconteceu numa casa, em Mateus 2,11.
O primeiro culto de cura e libertação aconteceu numa casa, Marcos capítulo 1, versículo 29 a 34. O primeiro derramamento do Espírito Santo sobre os cristãos judeus, ele aconteceu numa casa, que foi nesse cenáculo que eu acabei de mencionar agora. O primeiro derramado do Espírito Santo sobre os cristãos gentios foi numa casa, na casa de Cornélio. Nós vemos que a igreja primitiva ela se reunia sempre nas casas e eventualmente no local público, como por exemplo o Templo de Jerusalém. Nós temos também a Escola de Tirano, lá em Éfeso. Nós temos a Ágora, a praça pública em Atenas. Nós vamos ver isso em vários textos bíblicos, como por exemplo Romanos capítulo 16, versículo 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Nós vamos ver em 1 Coríntios 16, 19, as igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos também afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Nós vamos ver em Colossenses 4,15, saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Nós vamos ver em Filemão 1,2, e a nossa amada Áfia, e a Arcapo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Em Mateus capítulo 10, versículo 11 a 14, quando Jesus envia os discípulos, eles falam, quando entrardes em alguma casa. Por quê? Porque a mensagem do evangelho era pregada predominantemente nas casas. Nós vamos ver em Atos 2,46 que a igreja primitiva se reunia todos os dias no templo e partia o pão nas casas. Em Atos 5,42, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Nós vamos ver também que quando Saulo perseguia a igreja do Senhor em Atos 8,3, ele perseguia entrando pelas casas. Por quê, irmãos? Porque era nas casas que a igreja se reunia. Nós vamos ver também em Atos capítulo 12, versículo 2, dizendo que considerai ele misto, foi a casa de Maria, mãe de João, que tendo por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e orando. Então quando Pedro sai da prisão, ele vai para a casa onde as pessoas estavam orando, então era numa casa. Nós vamos ver também em 2 João capítulo 1, versículo 10, se alguém vem ter convosco e não traz doutrina, que é o ensinamento dos apóstolos, não recebais em casa, nem tampouco os saudeis, ou seja, aqueles cristãos que estavam desviados da doutrina, eles não podiam ser recebidos nas casas. E por quê? Porque o local de reunião era nas casas. Nós vamos ver também Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta de sua casa, eu entrarei nela e com ele cearei e ele comigo. Então a palavra ela é muito clara. Entrarei na sua casa. Qual era o problema primordial da igreja de Laodiceia? Era que Jesus estava fora da casa deles, onde eles se reuniam para adorar o Senhor. Eles se reuniam e Jesus ficava do lado de fora. Por quê? Porque Jesus não entrava, não conseguia entrar dentro daquelas casas. Então, meus irmãos, a casa era o local prioritário do culto ao Senhor. E como eles se reuniam sempre, todos os dias, partiam o pão juntos, oravam juntos, compartilhavam e ensinavam uns aos outros juntos, eles acabaram desenvolvendo um relacionamento de família. E é por isso que todo o Novo Testamento vai estar impregnado dessa linguagem familiar. Nós vamos encontrar também, por exemplo, em Efésios capítulo 2, versículo 19, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Nós vamos encontrar também vários textos indiretos falando acerca de que nós somos filhos adotivos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós vamos encontrar também textos falando que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa expressão nascer de novo, ela dá essa ideia de família, em que uma pessoa que entra para essa família, ele tem que nascer. Nós vamos ver essa linguagem também em João capítulo 1, versículo 11 a 13. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esses não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas do nosso Pai que está nos céus. Então a linguagem do novo nascimento é utilizada amplamente na Bíblia, irmãos,
justamente por essa visão de que quem entra para a congregação dos salvos, ela entra para uma família, e para ela entrar, ela precisa nascer. Nós vamos encontrar, irmãos, espalhados pela Bíblia, e eu coloquei aqui no esboço dessa exposição, na descrição do vídeo, para você poder baixar e ler todos esses versículos, mostrando como a linguagem familiar estava impregnada no vocabulário dos discípulos, porque eles se consideravam e se tratavam como família. Outro aspecto também que é importante a gente ressaltar aqui dentro desses textos, era como eles se tratavam como irmãos. Gente, desde a antiguidade, se referir a um conterrâneo, se referir a um amigo como irmão, era natural. Hoje ainda é assim. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, pessoas às vezes mais descoladas se referem uns aos outros como brother. Fala aí, brother. Em São Paulo você vai ver, fala aí, mano. Você vai ver também entre os cristãos se chamarem de irmãos, mas você também vai ver fora. Fala aí, irmão, tudo bom? Então essas expressões, dentro do linguajar humano, desde a antiguidade até hoje, elas sempre foram utilizadas de maneira corrente. Só que na igreja primitiva, irmãos, teve um plus, teve algo a mais. Eles não falavam isso por falar, eles se consideravam irmãos da mesma família, que é a família de Deus. Eles se consideravam filhos do mesmo pai na fé, que era Abraão. Eles se consideravam irmãos de Jesus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Eles se consideravam, irmãos, verdadeiramente como integrantes de uma mesma família. E nós vamos ver o quanto isso era presente na vida deles, no volume de vezes que eles se chamavam de irmãos. Então a expressão irmão, irmã, no Novo Testamento, se referindo uns aos outros, ela aparece mais de 200 vezes. Ela talvez fique ali parelho com a palavra discípulo, que aparece mais de 200 vezes. Você vai ver a palavra cristãos 3 vezes, a palavra crente 8 vezes, mas discípulos e também a palavra irmãos, você vai ver mais de 200 vezes. Por quê? Porque a linguagem, ela reflete a visão de mundo que aquelas pessoas tinham e eles se consideravam uma família. Não por acaso Paulo falava para Timóteo, em 1 Timóteo 5, 1 e 2, não repreendas asperamente os anciãos, mas admoestai-os como a pais. Aos jovens como a irmãos, e às mulheres idosas como a mães, e às moças como a irmãs, em toda a pureza. É por isso que João, na hora de escrever sua primeira carta, lá no capítulo 2, versículo 12 a 14, ele escreve aos filhinhos, ele escreve aos pais, e ele escreve também aos jovens. É por isso que Paulo vai dizer que a gente tem que fazer o bem a todos, e especialmente aos domésticos da fé. Então você vê que essa linguagem familiar está impregnada na igreja, porque a igreja primitiva ela vivia como família. Então esse vocabulário ele só refletia a experiência de vida que eles tinham na prática. Qual é a primeira verdade que a gente extrai disso, irmãos? A gente extrai disso que a minha família é uma igreja e a minha igreja é uma família. Por que é importante a gente ressaltar essas duas questões? Paulo vai dizer que aquele que abandonou a sua família é pior do que o ímpio e negou a fé. Por quê? Porque a minha família também é uma igreja. Essa concepção, irmãos, ela vem desde a antiguidade, da ideia do patriarca como o sacerdote do lar. Paulo vai colocar essa imagem no marido lá em Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante. Primeiro ele fala do papel da mulher e depois ele fala do papel do homem, que tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja, lavando-a pela palavra da verdade. Então a quem compete trazer a palavra que purifica a esposa, que purifica a família através dos cultos domésticos, é o marido. Então se minha irmã, se não tem culto doméstico na tua casa, a culpa não é tua, a culpa é do teu marido. Irmão que está me ouvindo, se não tem culto doméstico na tua casa, a culpa não é dos teus filhos, a culpa não é da tua mulher, a culpa é tua, porque você é o sacerdote da casa, você é o líder da sua casa e compete a você, a responsabilidade é tua realizar culto doméstico. Então a minha igreja é uma família e a minha família é uma igreja. É por isso que Paulo vai falar que para ser um presbítero, para ser um bispo, lá no Novo Testamento é tudo a mesma coisa, para você ser isso, você tem que primeiro governar bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição. Por quê? Porque a sua casa é a subcongregação. Se você for bem na sub, ele te promove para uma congregação maior. É assim que funciona também na obra de Deus. Só pode ser obreiro, dirigente de igreja, quem primeiro faz da sua casa uma igreja e é bem sucedido nela. Um outro ponto-chave dessa exposição aqui, irmãos, eu vou usar como base para fazer essa exposição,
um materialzinho do Frank Viola que eu vou colocar aqui para vocês disponível na descrição do vídeo, que é a Igreja como Família. O Frank Viola é um autor muito controvertido, tem muita gente que concorda em tudo que ele fala, tem gente que concorda com algumas coisas e critica outras, e tem gente que discorda de tudo. Eu estou no meio do caminho, eu concordo com várias coisas e discordo de várias outras. Então eu não sou aquele tipo de leitor que acha alguma coisa que eu discordo e descarta o material. Não. Eu acredito que tem muita coisa boa escrita pelo Frank Viola e uma delas é essa pequena apostilinha, que é maravilhosa. Ele fala da igreja como família e ele destaca 5 características que diferenciam uma família saudável de uma família desajustada, segundo o conceito sociológico de desajustada. Ele pega esses 5 conceitos e aplica para a igreja como família. Uma família saudável vai se comportar das 5 maneiras propostas aqui. E uma família, uma igreja desajustada, ela não vai conseguir cumprir essas 5 coisas que serão colocadas a partir desse momento. E a primeira delas, os membros de uma família cuidam uns dos outros. Um pai que pega o salário todo e toma de cachaça e os filhos ficam passando necessidade, a mulher fica passando necessidade, ou então uma mulher que ganha o seu salário e gasta tudo com ela mesma, com a roupa, com bolsa, com sapato, e esquece a família, esquece a educação da família, esquece o sustento do lar, ajuda da sua casa. Esse homem e essa mulher, eles estão construindo uma família desajustada. Isso não é saudável. Porque o natural é o pai trabalhar para os filhos, é a mãe trabalhar para os filhos, para a casa, para a família. Se isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada. Então o Frank Viola ele aponta essa primeira característica. Quando a gente vai para a Bíblia, irmãos, a gente vê que a fé genuína e o amor genuíno, eles necessariamente vão se manifestar em obras de cuidado de uns pelos outros. Que é impossível você crer que Deus é o Salvador, que você tem uma família em Cristo, que você tem irmãos em Cristo e que esses irmãos em Cristo eles vão continuar a eternidade do seu lado. É impossível você amá-los de verdade e não fazer nada por eles. É por isso que Tiago vai dizer lá na sua carta, no capítulo 2, versículo 15 e 17, e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Então Tiago ele se aproveita de uma imagem da igreja, por isso que ele diz, se algum irmão, olha só, ele está usando a linguagem familiar, se algum irmão tiver necessidade e você disser, vá em paz, se esquente, coma e não der nada, essa tua palavra vai ter algum efeito na vida dele? Se você não tiver uma obra que suceda essa palavra? Óbvio que não. E ele usa esse exemplo para mostrar o que é ter fé e o que não é ter fé. Então, a fé sem obras, ela é morta. Você vai ver João fazendo a mesma coisa, só que se aplicando isso ao amor. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 16 a 18, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Olha aqui mais uma vez o linguajar do irmão presente. Em primeiro lugar, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Irmãos, a gente prega muito sobre João capítulo 3, versículo 16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a gente esquece de pregar 1 João capítulo 3, versículo 16. Que Deus ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelo nosso irmão. Porque hoje, como corpo de Cristo, é nosso dever manifestar esse amor. Nós somos o corpo de Cristo presente na terra. Nós somos a revelação de Deus para o mundo. Então, se a nossa vida não testifica esse amor através do sacrifício, através da dedicação, a nossa mensagem, o nosso discurso, ele é vazio. Então, a gente deveria pregar mais sobre 1 João 3,16 do que até mesmo de João 3,16. Porque 1 João 3,16 é mais completo. Outro aspecto aqui importante é a palavra irmão. Ela aparece o tempo todo no versículo. Nós devemos amar o nosso irmão. Quando o irmão tiver necessidade, a gente não deve amar só de palavras. Mais uma vez aqui, essa ideia de igreja como família. E a igreja primitiva é o nosso maior exemplo. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Irmãos,
aquilo que é ensinado pode virar doutrina, aquilo que foi feito não necessariamente precisa virar doutrina. Às vezes vira só um exemplo. Vamos aqui para a prática, vamos aqui para o ordinário, para a gente poder entender isso melhor. Nenhum momento a Bíblia diz que todos devem viver como comunistas. E aqui eu quero usar a palavra comunista no sentido positivo, não no sentido marxista, tá? A ideia de socialismo e de comunismo é anterior a Marx. Eu quero utilizar a ideia utópica de comunismo e de socialismo, que é essa ideia de você ter tudo em comum. Isso é uma marca da igreja primitiva. Mas quando você vê Paulo abrindo as outras igrejas, na Ásia, na Macedônia, você não vê que essa prática ela estava presente ali necessariamente. Agora, a igreja de Jerusalém ela era um modelo, era uma referência. Ter tudo em comum foi a maneira que eles encontraram de não permitir que alguém tivesse falta de alguma coisa. Então nós hoje podemos adotar esse mesmo modelo e ter tudo em comum? Podemos. Esse é o mundo ideal. Agora, ainda que a gente não adote esse momento, uma coisa que a gente não pode deixar de fazer é permitir que tenham pessoas que vivam necessidades drásticas no nosso meio. Isso a gente não pode permitir. Então existe o alvo, o ideal, o perfeito, que é ter tudo em comum, e existe um intermediário, que é, apesar de não ter tudo em comum, você não permitir que alguém tenha falta de alguma coisa fundamental para a vida e para a subsistência hoje. Então, aqui a igreja primitiva ela solucionou o problema da pobreza tendo tudo em comum. Nós vamos ver também que eles tiveram uma segunda medida. Eles constituíram um cargo dentro da igreja exclusivamente para cuidar dos necessitados. Hoje o diácono na nossa igreja é para ficar na porta, é para servir a ceia. Nada mais equivocado do ponto de vista bíblico. Na Bíblia, o diácono ele era um assistente social. Ele estava preocupado em repartir, em dividir e atender a necessidade das pessoas. Então esse cargo diácono e diaconisa, na Bíblia, funcionava para uma coisa, para a gente hoje funciona para outra. Hoje nós deveríamos ter mais pessoas que estivessem focadas nessa obra, estivessem focadas em discernir, em descobrir qual é a necessidade dos irmãos para a igreja poder ajudar. Infelizmente, isso fica a cargo da coordenadora da CIB, normalmente a esposa do pastor, que tem várias outras coisas para fazer, que tem que estar na sede, que tem que estar em um monte de reunião, que tem que ver hino, que tem que ver tanta coisa, e às vezes ela fica sobrecarregada e não consegue fazer com excelência essa tarefa, que na igreja primitiva eram escolhidas pessoas específicas para fazer isso. Nós vemos um segundo exemplo também lá na igreja da Galácia. Paulo, ele faz uma grande oferta na igreja da Galácia, da Macedônia e também na igreja da Acaia, que era da Grécia, para ajudar os cristãos da Judéia que estavam passando necessidade. E ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 8, para o que tenha muito, reparta com o que tem pouco, para que o que tenha muito não tenha falta e o que tenha pouco também não tenha falta. Então é naqueles textos ali de 2 Coríntios 8 e 9, que a gente usa muito para pregar sobre oferta na nossa igreja, aquilo ali era uma arrecadação para ajudar para as pessoas que estavam necessitadas. Aquilo ali era uma arrecadação para ajudar quem tinha necessidade. Então todos aqueles textos, quem planta pouco, semeia pouco, aquilo não estava falando de oferta para fazer obra, construção de templo, aquilo estava falando de oferta para ajudar os irmãos da Judéia. Sobre esse assunto ainda é importante a gente relembrar o testemunho dos próprios romanos em relação à igreja primitiva, ali já no segundo século da nossa era atual. Os romanos, irmãos, eles consideravam o cristianismo uma religião ateia e uma religião cheia de superstições horrendas. Essa é uma descrição que os romanos faziam do cristianismo. Por que eles consideravam que o cristianismo era uma religião cheia de superstições horrendas? Porque eles eram canibais, porque comiam o corpo e bebiam o sangue de Jesus. Olha que visão distorcida. E em segundo lugar, porque os cristãos, segundo eles, eram incestuosos, eles se casavam entre irmãos. A identidade de família era tão grande dentro da igreja primitiva que quem olhava de fora pensava que eles eram irmãos efetivamente, irmãos de verdade. Eles estavam tão misturados, tão um na casa do outro, um relacionamento tão íntimo, que para quem via de fora, eles realmente eram uma família de sangue. Então eles eram os acusados de incestuosos. Mas eles tinham uma ressalva. Eles iam, porém, eles, além de cuidar dos seus pobres e necessitados, eles também cuidam dos nossos. Então, mesmo quem odiava a igreja tinha que tirar o chapéu e reconhecer que a igreja fazia o que ninguém fazia. Hoje, nos nossos dias, no Brasil, quem leva esse título de grupo religioso que mais cuida dos necessitados não são os cristãos protestantes, são os espíritas, são às vezes até mesmo os católicos. E a gente ficou para trás. Irmãos, que fé é essa, que amor é esse que não é manifestado em obras? A gente precisa acordar a igreja. Afinal de contas, nós somos uma família, nós temos irmãos que não podem ter nada enquanto a gente tem sobrando. Então, ser família, em primeiro lugar, é uns cuidar dos outros.
Em segundo lugar, uma família saudável, ela tem demonstrações de afeições uns pelos outros. Numa família saudável, os pais e as mães, elas beijam os filhos beijam os pais, existe abraço, existe carinho. Numa família saudável é assim que funciona. A ciência diz, irmãos, que se uma criança ela não for tocada, se ela não for beijada, se ela não receber carinho, ela não se desenvolve direito. Se ela for absolutamente não tocada, ela chega até a morrer, porque o cérebro dela ela depende das manifestações de afeição para ela se desenvolver corretamente. Então a gente tem necessidade de afeto, a gente tem necessidade de toque, a gente tem necessidade de abraço, a gente tem necessidade de carinho. Numa família saudável é assim que funciona. Numa família desajustada, ninguém abraça ninguém, ninguém toca ninguém, é cada um pro seu canto. E nós vamos ver, pelo menos Paulo dizendo 5 vezes, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. O que é o ósculo santo? É o beijo no rosto ou o beijo no pescoço. É assim que eles se saudavam. É uma tradição oriental. Os orientais se saudam assim. Até hoje, entre vários países orientais, você vê esse tipo de saudação. E Paulo não queria que esse costume ele se perdesse dentro da igreja. Se a igreja é uma família, é na igreja que isso tem que ser preservado. Então aqui vai uma autocrítica para nós. Jéssica, o que você está falando? Você está falando que a gente tem que adotar o ósculo santo, é um mandamento? Não, a gente tem que adotar comportamentos que manifestem afeto. Se é através do ósculo santo ou não, a gente pode adaptar a Bíblia para o nosso tempo. Hoje, eu acho que se Paulo escrevesse hoje para a igreja do Brasil, ele diria, abraçai-vos uns aos outros com um abraço santo. Outra característica, ele é santo, ele é puro, ele não é com malícia. É por isso que a malícia ela fazia tanto mal para a igreja. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5, tirai esse iníquo do vosso meio, limpai-vos de todo o fermento velho, porque Cristo é a vossa Páscoa. E ele continua dizendo, tirai do vosso meio o fermento da malícia. Irmãos, a malícia, que é essa segunda intenção, ela destrói as bases de uma família saudável. Se um tem malícia em relação ao outro, essa família não pode ser saudável. Por quê? Porque cada um vai se proteger, se afastando. Outra questão que o Frank Viola fala também é que existem distâncias de intimidade. Existe uma distância que a gente pode chamar de íntima, que é 30 centímetros. Existe uma distância um pouquinho maior, que é a distância pessoal. Existe uma distância um pouquinho maior, que é uma pessoa próxima. E existe uma distância maior, que é uma pessoa estranha. Então, quando a pessoa entra dentro do elevador e fica todo mundo coladinho um com o outro, a primeira coisa que você faz é ficar olhando para teto, olhando para o espelho, olhando para vários lugares que você fica meio que constrangido. Por quê? Porque aquela pessoa ela entrou na tua zona de intimidade. E aí você se sente mal, você se sente estranho. Toda pessoa que você não tem intimidade, quando ela entra na tua zona de intimidade, ela de uma certa forma ela te incomoda. Então, uma família saudável, ela tem as pessoas do seu convívio entrando na sua zona de intimidade sem ela se incomodar. Já uma família desajustada, ela não consegue ver o irmão, o pai e a mãe como pessoas que possam entrar na sua intimidade. E aí criam barreiras, criam distâncias. Então, a segunda marca de uma família saudável é demonstrações de afeto. Mas numa família que não é saudável não vai ter esse afeto. Só que esse afeto, lembrando aqui, ele é santo. Em segundo lugar, ele é sem malícia. Então, Jefferson, como é que a gente faz? Eu não sei como é que você vai fazer na sua igreja. Eu não sei como é que você vai fazer. Se você vai pedir para os homens só se abraçarem, para as irmãs se abraçarem, se você vai estimular que eles se cumprimentem, pelo menos, apertando a mão uns dos outros, mas você precisa fazer alguma coisa, porque numa família saudável as pessoas se tocam. Eu lembro que na consagração, que eu fazia parte de uma menina que dirigia, que ela era muito usada por Deus, por várias vezes, irmãos, Deus usava ela para mandar as pessoas se abraçarem. E no momento que as pessoas se abraçavam, você via as pessoas se derretendo de chorar, assim, um choro mesmo de libertação por causa de um abraço. Um abraço, às vezes, faz toda a diferença na vida de alguém. Nós estamos acompanhando uma geração que está se formando longe dos pais e das mães, porque o pai trabalha muito, a mãe trabalha muito, ele fica o dia inteiro na escola, o dia inteiro no celular, o dia inteiro no computador e não tem contato, não tem o carinho dos pais. Ou uma geração que não é criada nem por pai nem por mãe, é uma geração criada por avó, é uma geração criada por tio. Por quê? Porque foram abandonados. Essa geração, irmãos, ela está ávida por carinho. Então, quando ele chega na igreja e se sente amparado, sente esse contato, essa afeição, eles tendem a querer permanecer ali. Por quê? Porque ele está se sentindo acolhido. Eles têm na igreja o que eles não têm em casa. Agora, numa igreja que não é saudável, que não vive como família, as pessoas se mantêm distantes umas das outras. Terceira
Terceira característica, numa família saudável, os membros gastam tempo uns com os outros. Você quer ter certeza de como é uma igreja que não é saudável? As pessoas entram para o culto, saem para o culto e não tem tempo nenhum de conversarem. Isso é o exemplo típico de uma igreja doente, onde os membros não conversam. Uma família que é desajustada, irmãos, as pessoas se encontram só no Natal. E quando se encontram no Natal? Ou numa festa da matriarca, ou numa festa de alguém importante, e muito mal. E muito mal. Isso é a característica marcante de uma família desajustada, de uma família doente. Já numa família saudável, as pessoas que são da mesma família, elas procuram se ver o tempo todo. Eu quase todo final de semana venho para casa do meu pai, encontrar com meus irmãos, a gente toma café junto, a gente almoça junto, a gente passa a tarde junto, a gente janta junto, a gente faz tudo junto, a gente gosta de estar junto, a gente gosta de conversar, gosta de sei lá, às vezes a gente fica falando só de igreja, a gente fica falando só da família, a gente fica falando de qualquer coisa, mas a gente tem prazer de estar juntos. Esses 10 dias que passaram, eu passei na minha sogra, de férias da minha esposa, por isso que eu consegui dar um gás aí no estudo aí para ministrar essas aulas para vocês com antecedência. Foi lá que eu estudei. Então a gente ficou lá 10 dias juntos. Então, irmãos, quem é saudável, quem tem uma família saudável, gosta de estar junto. Agora, as igrejas de hoje que têm a mentalidade de empresa, de eficiência, de fazer um culto bom, de fazer um louvor bom, de ter uma pregação de excelência, porque tem que juntar gente, tem que juntar gente. Os indicadores da saúde da igreja não são o quanto as pessoas estão mais unidas, não são o quanto as pessoas estão mais maduras, e sim o quanto os dízimos e as ofertas cresceram. Eu conheço um pastor que é assim, ele fala que igreja saudável, dízimo e oferta mais. Então, a métrica dele para calcular a saúde da igreja é dízimo e oferta. É mentalidade exclusivamente empresarial. Não tem a visão da igreja como família, não tem visão da igreja como crescimento espiritual, só pensa como critério de métrica o dinheiro. A mesma coisa funciona na empresa, irmãos. A empresa saudável é a empresa que dá lucro. Apesar que isso também tem sido revisto ultimamente. Mas essa é a visão geral. Empresa saudável é a empresa que dá lucro. E essa, às vezes, é a visão de alguns pastores em relação às suas igrejas. E se os membros não se encontram, irmãos, como é que eles vão praticar as mutualidades? Como é que eles vão ensinar uns aos outros, admoestar uns aos outros, exortar uns aos outros? Como é que eles vão orar uns pelos outros? Como é que eles vão praticar uns aos outros se eles não se encontram fora do ambiente do salão, do culto? Como é que eles vão aplicar todas essas mutualidades, levar as cargas uns dos outros, suportai-vos uns aos outros, que são mais de 30, ou tem gente que fala que são mais de 50 uns aos outros no Novo Testamento. Como é que elas vão aplicar isso se elas não se encontram fora do ambiente exclusivamente do culto? Irmãos, quando eu li esse texto e entendi o que significa igreja como família, eu pensei, cara, eu não posso ouvir essa palavra e não reagir. Eu não posso ouvir essa palavra e continuar do jeito que eu estou. Eu preciso fazer alguma coisa. A partir disso, irmãos, toda semana eu convidava um irmão da igreja de onde eu era para tomar um café da manhã, um café da tarde, um almoço, para jantar. Eu convidava. A disponibilidade que ele tinha, eu convidava. Porque eu fazia questão de viver isso aqui que eu estou falando para vocês, que é a experiência de igreja como família. Irmãos, que momentos extraordinários que eu tive. Teve dia de eu estar sentado na mesa da minha cozinha, a gente estar chorando e começar a orar e falar em mistério. Outro veio com um problema que não contava para ninguém, contou e Deus renovou ele. Outro também que tinha um certo distanciamento de mim, apesar de ter sido meu líder no passado. Eu acho que quando ele voltou, ele veio muito machucado da igreja de onde ele era. E eu senti ele distante. Quando o dia que eu chamei ele para tomar um café da manhã aqui comigo, a gente passou a manhã inteira juntos conversando no sábado. Irmãos, o comportamento dele, o jeito dele me tratar mudou. A minha intimidade com ele aumentou em muito. Então você vê que essa experiência de igreja como família, ela passa necessariamente por essa comunicação, por essa convivência que extrapola as 4 paredes do que a gente convencionou chamar de templo. Se a igreja só se reúne lá dentro, irmãos, é uma igreja com certeza doente, não é uma igreja saudável. E aí, trazendo para a sua família dentro da sua casa, se é na sua família, cada um fica no seu canto com o seu celular, com a sua televisão, com o seu computador, a sua família, irmão, não é saudável. Se a sua família não conversa de como foi o seu dia, do que aconteceu, de quais foram os problemas que aconteceram, a sua família não é saudável. Qual o melhor ambiente, irmãos, para a gente poder conversar? É o ambiente da mesa. É o ambiente da mesa. A mesa é tão importante, irmãos, na Bíblia Sagrada, que tinha uma mesa dentro do templo com pães da proposição. A mesa é tão importante dentro da história de Israel, irmãos, que as festas eram celebradas com comida.
Olha a Páscoa, olha todas as outras celebrações, sempre acabava em comida, sempre acabava na mesa. É por isso que para os judeus mesa é comunhão. E nós herdamos isso na ceia do Senhor. Ceia é comunhão. Esse é o objeto principal da ceia. Por isso quem come sem discernir o corpo, come e bebe para sua própria condenação. O corpo ali não é o pão, porque senão faltaria o vinho. O corpo ali é o corpo de Cristo. É quem não entende o que ele é para o corpo e o que o corpo é para ele. Quem não tem essa compreensão, em vez de estar usando o momento do banquete para fazer memória do Senhor Jesus, está usando do banquete para causar escândalo para os outros que vêm de fora a divisão que existe dentro daquela igreja. Então, discernir o corpo, entender a importância do corpo e a importância sua para o corpo é fundamental para você ter saúde espiritual. Senão, se essa consciência não estiver firme, no meio nosso sempre vai ter fracos e doentes e muitos que vão morrer. Por quê? Porque a gente não entendeu a importância do corpo, a gente não entendeu a importância da mesa, a gente não entendeu a importância da comunhão. Tem até um livro muito interessante, minha esposa já leu umas 2 vezes, que é A Experiência da Mesa. Quando eu li esse texto da Igreja como Família e ela leu esse texto da Experiência da Mesa e nós juntamos esses 2 conhecimentos, a nossa vida mudou em relação à compreensão acerca do papel dos irmãos e nosso, um em relação ao outro. E aí a nossa casa se abriu para os irmãos entrarem, almoçarem. Sempre tem alguém almoçando lá em casa, eu sempre faço questão de convidar. Outra característica de uma igreja saudável, de uma família saudável, os membros crescem e se multiplicam. E quando eles se multiplicam, eles se dividem. Isso é o processo natural de uma família saudável. Uma família que não é saudável, de crianças malnutridas, elas ficam raquíticas. Uma família que não é saudável, uma família que tem pessoas estéreis, elas não se multiplicam. Então toda família saudável, ela cresce, ela amadurece. Crescimento aqui associa com maturidade. E ela se multiplica, entenda multiplicação como crescimento numérico. E depois elas se dividem. Então os membros da família, quando eles crescem e se casam, eles formam novas famílias, novos núcleos. Então é natural que as igrejas, que são famílias saudáveis, elas formem pessoas e as enviem para formar famílias em outros lugares, sem perder o elo uns com os outros. Isso é natural. Em famílias que não são saudáveis, então, ou famílias desajustadas, falta maturidade e falta também crescimento numérico, falta multiplicação. Em quinto lugar, as famílias saudáveis, elas possuem papéis e responsabilidades muito bem definidos. Todo mundo sabe qual é o papel do pai, o pai cumpre esse papel, sabe o papel da mãe, a mãe cumpre esse papel, sabe o papel dos filhos e os filhos cumprem esse papel, os filhos obedecem os pais, os filhos fazem as tarefas que são designadas, os pais sustentam a sua casa, as mães cuidam dos filhos e tem mães que trabalham também. Então os papéis são bem definidos e todo mundo cumpre os seus papéis. Existem responsabilidades que estão sendo cumpridas. Numa família desajustada, as responsabilidades elas não são cumpridas. E aí, quando a gente vai para a igreja, a gente encontra isso em larga escala. Todo pastor, 90% dos pastores que você for entrevistar, se você for perguntar, ele vai dizer que está se sentindo sobrecarregado. Dos obreiros, você vai pegar meia dúzia que vai dizer a mesma coisa, que está se sentindo sobrecarregado. E você vai pegar a grande maioria e não estão fazendo nada. Então, numa igreja que não é saudável, poucos trabalham e muitos só desfrutam. São como ovelhas que só comem, fica uma ovelha obesa. Quanto mais come, menos quer fazer porque mais gorda tá. Então, numa família desajustada, os papéis não são cumpridos. As responsabilidades ficam concentradas em poucos, sobrecarregados, e a maioria fica sem fazer nada. Então, essa é uma quinta característica que diferencia uma família ajustada, uma família saudável, de uma família desajustada. E aqui, para finalizar esse tópico, irmãos, da igreja como família, é importante, é imprescindível a gente entender que se nós somos uma família, a gente tem que se organizar para viver como família. Então, irmãos, a Assembleia de Deus, como é que ela cresceu? Como é que ela se tornou a maior denominação do mundo? Através de ponto de pregação. O que é o ponto de pregação, irmãos? O ponto de pregação é a casa de um irmão, que vai lá um diácono, vai lá um presbítero, começa um culto, e depois desse culto tem um lanche. Então as pessoas elas adoram o nome do Senhor, todo mundo tem oportunidade. Quando você vai lá para 1 Coríntios capítulo 12, lá nos últimos versículos, Paulo vai dizer assim, quando vocês se reúnem, cada um de vós tem doutrina, tem cântico, tem salmo, tem língua, ou seja, todo mundo participava. Numa igreja grande é impossível todo mundo participar, mas numa igreja pequena, numa casa, num ponto de pregação, é possível todos participarem. Então a igreja Assembleia de Deus, ela cresceu absurdamente através dos pontos de pregação, que era um ambiente que fugia da rotina do culto oficial.
que acabava o culto e todo mundo ia para casa. Então foi assim que a gente cresceu. Só que paulatinamente a gente foi abandonando essa tradição, a gente foi abandonando esse costume, pelo menos nas grandes cidades. Eu não sei como é onde você mora. Paulatinamente a gente foi se afastando disso, foi se concentrando só no templo, só no templo, só no templo, e foi perdendo essa organização que a gente tinha que favorecia esse ideal de igreja como família. Tem uma igreja batista perto da casa onde eu moro, que há alguns anos atrás ela era uma igreja vazia. E aí entrou um pastor novo, esse pastor novo renovou essa igreja, que era uma igreja muito tradicional, e uma das coisas que ele implementou nessa igreja foi a ideia de culto nas casas. Ele criou polos que eram chamados de PG, pequeno grupo. E esses grupos, eles resgataram essa ideia de igreja como família, porque as pessoas levavam lanche, levavam refrigerante, cultuavam o Senhor, sempre dando uma palavra que o pastor designava, então eles debatiam sobre a palavra que o pastor designou. E aí, irmãos, essa igreja começou a crescer, crescer, crescer. Sabe quantos cultos eles têm hoje por domingo? 4, todos lotados. Todas as igrejas aqui do Rio de Janeiro que estão mais crescendo, assim, crescendo exponencialmente e com sustentabilidade, elas estão trabalhando na visão celular. E aqui quando eu falo de visão celular, irmãos, pelo amor de Deus, esquece G12. Quem estudou a visão de igreja nas casas sabe que surgiram movimentos espontâneos em vários lugares no Brasil e no mundo, que não necessariamente estão vinculados a G12. Você teve na Coreia, você teve em um país asiático que eu esqueci agora, Taiwan, eu acho. Você teve na América Central, na Colômbia, que foi o G12, que foi importado aqui com o Brasil com várias distorções. Você tem outros movimentos que aconteceram nos Estados Unidos, você teve em Buenos Aires, você teve vários movimentos paralelos acontecendo pelo mundo. O que ficou famoso aqui no Brasil foi o G12, que tinha várias distorções, vários desvios doutrinários. E aí a gente passou a tratar a palavra célula como se fosse um demônio, um capeta. Quando, na verdade, irmãos, isso nada mais é do que o famoso ponto de pregação. Pelo amor de Deus. Então as igrejas, para se afastar dessa imagem que o G12 acabou deixando, pelo menos parte das pessoas que seguiam o G12, que faziam regressão, faziam outras coisas mais que não tem nada a ver, não tem relação nenhuma com a Bíblia, as igrejas passaram a adotar PG, as igrejas passaram a adotar vários outros nomes. Você lê a literatura que fala sobre isso, tem vários nomes. E elas passaram a crescer com consistência. Por quê? Porque a organização da igreja favoreceu a igreja como família. Então tinha a liderança da igreja que permaneceu ativa, dando as diretrizes, e os membros, nesse momento mais informal, onde todos participavam, onde todos se sentiam responsáveis pelo sucesso do grupo, eles se confraternizavam e conviviam como família. Isso fez com que todas essas igrejas crescerem, porque igreja, família saudável, cresce. Família saudável amadurece. Família saudável se multiplica e se divide. Então, numa casa ficou muito cheia, levantava um líder e começava em outra casa. E assim eles foram crescendo. Hoje tem 4 cultos. E quando você vai lá, irmão, você pensa que eles são imaturos na fé, vai ver o debate bíblico que acontece. Não é debate, discussão, não. Vai ver como é feito o PG, você fica de boca aberta. O nível de maturidade dos irmãos que estão naquele grupo ali. Então, irmãos, a gente precisa se organizar para resgatar a identidade da igreja como família.